Olá, eu sou a Bruna Donato e o artigo que eu vou apresentar está intitulado como A Arte Digital em Tempos de Pandemia, Considerações sobre o Covid Arte Museu à luz de Teodoro Adorno. Sou professora do Instituto Federal Catarinense e também doutoranda em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, esse artigo ele é mais uma reflexão do que propriamente uma pesquisa. Eu trago as reflexões sociais, reflexões teóricas, que eu faço, que estou fazendo ao longo da minha tese, mas trago-a para pensar o momento vigente. Por isso, esse artigo tem como objetivo refletir sobre as contribuições de Teodoro Adorno a partir da obra Teoria Estética e especificamente sobre ela, essa obra, as manifestações digitais de arte durante a pandemia pela SARS-CoV-2, especificamente a página chamada Covid Arte Museu na rede social Instagram. A quem se interessar em ler esse artigo, verá que nele aponta-se o surgimento do primeiro museu de arte digital em uma rede social, como manifestação artística durante uma pandemia ou resultante dessa reclusão social que vivemos durante essa pandemia, e que ele também fundamenta-se a perspectiva de arte na obra de Teoria Estética de Teodoro Adorno. Então, em 19 de março de 2020, uma página social na rede Instagram, chamada Covid Arte Museu, ou @Covid Arte Museu, foi criada, e eles se autodenominam como o primeiro museu de arte nascido durante a quarentena ocasionada pela pandemia do coronavírus. Essa página social, ela tem como objetivo divulgar o trabalho de artistas de todo o planeta que estão pensando e manifestando compreensões artísticas relativas ao momento presente, que é a pandemia, que é a reclusão social, que é essa doença que ainda não tem vacina, não tem cura, e que tem acometido tanto pessoas infectadas quanto, infelizmente, mortes ao redor do planeta. Então, esses artistas, observando essa realidade, se manifestando por meio da arte, buscam evidenciar as relações sociais e os ambientes frequentados enquanto parte do isolamento social. Na página são mais de 550 publicações de artistas ao redor do planeta e mais de 126 mil seguidores até o início de agosto de 2020. Além dessa página, é possível participar vinculado a uma hashtag, que é a hashtag da própria página, Covid Arte Museu, que qualquer pessoa tendo conta no Instagram pode fazer a sua publicação, seja de vídeo, de foto, e vincular ao museu por meio da hashtag. Então, qualquer artista que esteja querendo ser publicizado a partir dessa página, ou que esteja pensando a sua manifestação artística, esteja criando uma obra de arte, esteja criando alguma forma de manifestação que esteja vinculada à pandemia, que faça refletir a pandemia em todos os aspectos, todas as facetas que ela tem nos ocasionado, pode fazer sua publicação por meio da hashtag. São mais de 45 mil postagens vinculadas a ela, e essas postagens, elas têm um predomínio de vídeo e foto, obviamente, que é o que a plataforma suporta. São vídeos digitais, vídeos filmados por celulares, editados de modo muito caseiro, muito informal, e expressam a dança, a música, a poesia, textos aleatórios, enfim, e, sobretudo, fotografias, enquanto obras construídas a partir da perspectiva da reclusão social, das dificuldades que se tem enfrentado, da saúde coletiva, do isolamento, dessa crise das instituições sociais em virtude da pandemia. E aí eu trouxe algumas frases, algumas citações importantes, não só da obra Teoria Estética, mas também desse outro livro que ele escreve com Horkheimer, para contextualizar essa sociedade que se vive, que é administrada. À época do liberalismo, as concepções morais e políticas dos indivíduos puderam ser reduzidas de sua situação econômica. Então, o que eles querem dizer aqui? Que todas as facetas que fazem jus ao humano, elas são reduzidas à situação econômica, ao espectro econômico, que é
dentro dessa produção que é capitalista, dentro da produção da mais-valia, que usa ou que se utiliza do ser humano como força de trabalho mal utilizada para a produção ou para a formação de uma elite econômica. A força do trabalho humano, ele se subtrai apenas para os privilégios e a manutenção dessa sociedade administrada. Não obstante os modos de organização das relações mudem constantemente, assim o fazem como resultado direto do desenvolvimento econômico, que não atinge somente alguns ramos da cultura, mas o sentido de sua dependência da economia. Com isso, atinge também o conceito de concepção global. Essa página social, a Covid Arte Museu, ela traz muitas imagens de autores, de artistas ao redor do planeta que estão pensando a arte por meio dessa sociedade ou desse contexto que exalta, que deixa muito escancarado a violência que uma pandemia pode ocasionar, o quanto isso violenta o ser humano, o quanto isso o subjuga para uma sociedade que se fundamenta num processo econômico mal estabelecido, justamente por causa de suas crises, né? Economistas percebem que poderá ser a pior crise da sociedade moderna desde então. Como então essas obras de arte evidenciando essa violência, essa agressão ao sujeito humano e as suas relações, elas podem ser fundamentadas nessa perspectiva do Adorno. E aí outras tantas questões acabam sendo ou trazidas à tona. No que tange especificamente sobre a arte estética para o Adorno, a obra é um ser para si e não para o outro. Isso significa compreender que a relação humana com a obra de arte e mesmo a tentativa de subjugação de um para o outro, ou da obra para o sujeito, ou do sujeito para a obra, é irrelevante para esse autor. Pois se a obra, de um lado, é a manifestação e expressão que é natural humana, de outro, essa obra de arte na sociedade administrada está imbuída dos valores aristocráticos e burgueses, construída paulatinamente sob a forma da estética tradicional. Então, um ser para si e um ser para o outro são coisas completamente distintas para o Adorno. A obra de arte a partir da idade moderna, da arte moderna, perdão, e mais efetivamente agora nesse contexto que a gente vive, ela pode se tornar um ser para si, exclusivamente para si, evidenciando, obviamente, uma vez que ela vem de um processo dialético, ou seja, se ela traz elementos da sociedade material que é violenta, que é má racionalizada, que é mal desenvolvida em relação das potencialidades humanas, ela precisa evidenciar isso, e não mais um ser para o outro, que é um ser que afaga, que dá forças para esse ser humano e mesmo aliena esse ser humano diante da realidade. Outro ponto também que se torna evidente nessa discussão é que se a arte acrescenta ao esclarecimento humano diante dessa sociedade administrada, e também da sua opressão, sobretudo com o apogeu e disseminação dos produtos da indústria cultural, Adorno aponta que isso ocorra por meio das características que o remetam a esse mundo material, tal como a violência, o feio e o bruto, que, como já foi dito, são 3 categorias fundamentais à obra de arte a partir da arte moderna para o autor. Nessa perspectiva, a teoria estética, que é a obra do Adorno utilizada aqui, leva a refletir que a arte poderá contribuir ao esclarecimento de modo, inclusive, a construir uma verdadeira estética à arte, diferente da estética tradicional, fundamentada nos valores perpetuados pela aristocracia e depois apropriados pela burguesia, enquanto estratos e classes detentoras dos meios da infraestrutura social e, por sua vez, as relações unilaterais e de escassez, bem se a
rede social, ela de alguma forma democratiza a participação das pessoas por suas opiniões, por elementos que compõem essa superestrutura que Marx quer dizer, né, ou por meio das ideologias de poder, se de alguma forma ela faz isso, talvez nessa fresta é que se abra para a arte. Dentro da arte digital, ser um elemento de construção dessa arte como ser para si. Logo, a verdadeira estética da arte na obra Teoria Estética ainda está para surgir, como o autor aponta, enquanto meio e produto de um mundo esclarecido, e talvez seus primeiros indícios estejam postados sob forma de registros artísticos no primeiro museu virtual criado durante a pandemia. Então, a ideia aqui é pensar que talvez de toda essa tristeza que vem nos assolando, de todo resultado desse isolamento social, enquanto sujeitos sociais que somos, esse resultado de reclusão, de isolamento, ele traga a força necessária para que a arte se evidencie elementos dessa sociedade material, da realidade material, e que ela acabe surgindo de uma forma muito parecida com os caminhos que o Adorno propõe para o esclarecimento humano diante dessa sociedade administrada e também trazendo elementos do Marx, que ela seja construída de uma forma mais humana, mais justa, mais democrática, que ela seja mais, que ela nos possibilite, enquanto sujeitos, crescer de uma forma unilateral. E aqui são as referências que eu usei ao longo do trabalho, também dos que foram citados aqui. Agradeço a participação de todos. Até logo.